sobre a prorrogação do auxílio emergencial até 31 de dezembro. Pessoal, mais um capítulo dessa novela que mal começou e que não pode demorar muito para terminar. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês as últimas atualizações acerca da prorrogação do auxílio emergencial e também o que pensa o ministro da Economia, Paulo Guedes, acerca desse assunto. Eu encontrei uma entrevista exclusiva do ministro Paulo Guedes acerca desse assunto. Eu vou trazer esse vídeo para vocês, vou deixar esse vídeo rolando para vocês um pouquinho mais para frente. E também eu vou falar a verdade do que pode acontecer com a prorrogação do auxílio emergencial. Você precisa saber a verdade e qual será a manobra política, a estratégia política para a prorrogação do auxílio emergencial, se ela vai acontecer, se não vai e qual será o valor. Fique nesse vídeo que vocês vão entender tudo certinho, beleza? Mas antes de irmos para a informação, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aqui embaixo os seus comentários, que é de extrema e suma importância. Pessoal, é o seguinte, antes de entrarmos no assunto, eu quero pedir um favor para vocês. Eu criei uma enquete na minha comunidade perguntando se as pessoas são a favor da prorrogação do auxílio emergencial, se não, e qual o valor que elas entendem, ok? 200, 300, 400, 500, 600, qual o valor que elas entendem suficiente para a manutenção das famílias. E aí alguns comentários aqui nos meus vídeos falam, mas todo mundo prefere 600, quem é que não quer a prorrogação? Isso pode ser provado através da enquete. 91% desejam R$600, mas 9%, não sei por qual motivo, fala que 500 é suficiente, 400 é suficiente. Recebi até mensagens de pessoas falando que não querem a prorrogação, que querem trabalho, querem começar a trabalhar, né? Enfim, por isso que eu fiz essa enquete, é importante que você participe lá. Já temos quase 50 mil votos. E o pessoal aí de forma esmagadora está escolhendo manter R$600. E em cima dessa enquete eu quero trazer uma informação muito, mas muito importante para vocês. Eu havia trazido um vídeo ontem falando a respeito do que pensa o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Eu falei, pessoal, vamos encerrar a semana falando sobre a prorrogação, esse último vídeo de prorrogação. No entanto, eu tive acesso a essa entrevista do ministro Paulo Guedes junto à TV Record e ele trouxe informações muito importantes que talvez você não tenha tido acesso. Antes de eu trazer o vídeo para vocês, eu quero pedir 2 minutos da sua atenção para te explicar algumas coisas. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Existem 2 caminhos para prorrogar o auxílio emergencial, isso eu já falei para vocês diversas vezes aqui. Um primeiro caminho é o caminho mais curto. É o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a equipe econômica, ministro Paulo Guedes, com o Ministério da Economia, Bruno Funchal, todas as pessoas envolvidas nessa questão aí do Tesouro Nacional, chegarem num acordo e prorrogar o auxílio emergencial em R$600. Quero deixar um adendo para vocês aqui. Não significa que se o presidente Jair Bolsonaro ou o ministro Paulo Guedes chegarem a um acordo, que vai ser prorrogado direto até o dia 31 de dezembro, ok? Por que nós falamos que deve ser prorrogado até 31 de dezembro? Porque nós temos um decreto de número 6 que prevê o estado de calamidade pública do país até o dia 31 de dezembro. Mas não significa que quando o presidente Bolsonaro prorrogar, né, ou o ministro Paulo Guedes prorrogar, que já vai ser até o final do ano, ok? Dependendo do valor, sim, né? Mas vai ser um outro caminho que eu vou explicar para vocês. Então, se for mantido R$600, pode-se prorrogar por ato do Poder Executivo, segundo o artigo 6º da Lei 13.982, que é a Lei do Auxílio Emergencial, pode prorrogar sem discussão, como aconteceu da outra vez. O outro caminho é o envio da proposta para o Congresso Nacional. Caso o governo não concorde com R$600, eu já vou dizer para vocês que não estão concordando com R$600 e eu vou explicar para vocês o que pode acontecer, hein? Fica aí, aguenta um pouquinho. Então, tem que enviar a proposta para o Congresso Nacional. Segundo Rodrigo Maia, ninguém falou com ele não teve nenhum contato, o Congresso não recebeu nenhuma proposta do governo para diminuição do valor e está nesse pé. Esse é o segundo caminho, mais demorado, mais complicado e talvez não dê tempo de até o mês que vem, setembro, o pessoal já receber mais uma parcela. Esse mês recebem a 5ª parcela beneficiários do Bolsa Família e alguns beneficiários do auxílio emergencial. E o mês que vem já tem que ter uma definição aí. Na verdade, até esse mês para dar tempo de mudar alguma coisa no mês que vem. Já estou encerrando, pessoal. E aí, o ministro Paulo Guedes compareceu em uma entrevista junto à TV Record e ele disse o seguinte: não tem dinheiro para pagar 600.
Não tem dinheiro para pagar 600. Foi isso que ele disse. Uma pausa aqui, eu vou deixar o vídeo para vocês rolando. Gente, vocês lembram desse filme? Vocês lembram da prorrogação que tivemos? A mesma conversa, essa é a verdade. A mesma conversinha, o mesmo papo, a mesma enrolação do governo. Sabe por quê? Eu não sou ministro da Economia. Isso é verdade, eu não sou ministro da Economia, não sei como estão as finanças do nosso país, isso eu não sei. O que eu posso te garantir é que o ministro Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro estão aí na expectativa de realizar mais uma manobra política para fazer com que o Bolsonaro, de alguma forma, não perca a popularidade que foi construída, sobretudo das pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, muitas pessoas do Nordeste, para que o Bolsonaro não perca a popularidade construída com a prorrogação do auxílio emergencial em R$600. Ok? A verdade é a seguinte, o Bolsonaro, se ele quiser mudar o valor junto com o ministro Paulo Guedes, tem que enviar a proposta para o Congresso. E ele só irá enviar a proposta para o Congresso se ele estiver alinhado com o Congresso. Rodrigo Maia não teve contato com o Bolsonaro. Sabe por que ele vai fazer isso? Jamais o presidente Jair Bolsonaro iria colocar em risco a sua reeleição. Os deputados jamais iriam colocar em risco a sua suposta reeleição também, porque esse ano é ano de eleição, ok? Sem chegarem num acordo para fazer o que a população quer. O Bolsonaro jamais vai enviar uma proposta de R$200. Poxa, se o Congresso não concorda com R$200, e se a população esmagadora não concorda com 200, com R$300? Será que ele vai colocar isso em risco? E aí, toda essa conversa já teve, né? Não vai poder ser 600, é 2 de 300, é 2 de 200, é 3 de 200. Porque senão o país vai quebrar. Prorrogou quarta e quinta parcela. Quebrou o país? Que eu saiba, não. Quebrou o país? Não quebrou. Mas fica lá naquela, vai quebrar tudo. Não quebrou é nada. Estão pagando a quarta e a quinta parcela. E aí, chegou no final das contas, o Bolsonaro deu a canetada e prorrogou o auxílio emergencial. Ganhou o Brasil. Quem sabe agora não seja a mesma estratégia do governo. Veja o que diz aí o ministro Paulo Guedes. Estamos com vocês, vamos manter R$600. Meu querido, não dá para manter R$200. Não dá. Como a pessoa beneficiária do Bolsa Família, que é chefe de família, ou pessoas do auxílio que estão recebendo R$1.200, vai voltar a receber 400? É complicado. Fica aí com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Todos os programas estão se movendo. Vem aí uma enxurrada de liquidez, de crédito para esse final de ano, além do FGTS, que são mais 36 bilhões na economia. Além dos 100 e poucos bilhões, 108 bilhões com o auxílio emergencial, prolongado também por mais 2 meses. Embora seja 2 meses, a cobertura são 3 meses e meio ou 4, porque tem uma sequência de pagamentos. Você aprovou o auxílio emergencial, tem uma turma que foi registrada logo, começou a receber, mas tem um pessoal que chegou 2 meses depois. Então, tem gente ainda na segunda prestação. Não entrou nem na extensão ainda no auxílio emergencial. Tem gente ainda recebendo na segunda e agora a terceira. E para o pessoal que começou a receber lá no início? Esse já recebe rápido. Mas há possibilidade de haver uma nova prorrogação? Porque tem se discutido isso. Estamos vendo isso. Agora tem que exatamente ver as possibilidades. De novo, depende do Congresso. Seria um valor menor? Tudo isso depende do Congresso, entendeu? Tudo isso depende do Congresso. Nós podemos, tanto o Congresso como nós podemos falar, olha, vamos, ou então já desembocamos no Renda Brasil, que é um substituto disso. Saber onde vai aterrissar, essa é a grande preocupação do momento. Então, eu diria o seguinte, nós estamos no momento fazendo o seguinte, faz o crédito chegar lá embaixo, tem que chegar na ponta, finalmente o crédito está chegando na ponta, e o auxílio emergencial tem uma camada aí de mais 2, 3 meses de proteção. Então, esses 2, 3 meses próximos, eles estão mais ou menos equacionados. Agora, nós temos esse tempo para planejar o daqui até o fim do ano. E esse daqui até o fim do ano prolonga o emergencial. Será que devia ficar em 600? Não tem dinheiro para ficar em 600. Justamente como o nível foi muito alto e a base muito ampla, nós triplicamos a base. Isso já está claro, que não tem dinheiro para manter essa. Não tem dinheiro para fazer isso tudo, não tem. Vai começar a criar insegurança fiscal. O senhor diria que essa enxurrada que de começo ficou represada, como o senhor mesmo citou, mas essa enxurrada é responsável por a gente ter 2 fotografias ali de um mês e meio atrás, falando-se que diante dessa pandemia nós teríamos 10% de queda do PIB, que agora já fala-se em 4,5%? Não, eu acho que desde o início
Desde o início eu disse que quando o FMI projetou 9, Que eles iam se surpreender. eu disse, vocês estão errados, não vai ser assim. Não temos condição ainda de dizer, mas acho que vocês estão se precipitando. Há vários fatores a O senhor favor. imagina que nós vamos, no fim do ano, ter uma queda de quanto? Bom, eu já posso dizer o seguinte, a queda do ICMS, que esperava-se queda de 20%, 30%, caiu 5%. Quer dizer, no Brasil, o ICMS, a arrecadação dos estados, caiu 5%. Então, não houve uma queda de 30%, 40%, como se temia. Então, o senhor pensa que As a queda últimas vai ser em torno de estimativas estão 5%. falando, eu nunca me comprometi com essas previsões. O Né? senhor citou hoje para os parlamentares 4 e pouco por cento, que não é uma previsão sua. Não é minha previsão. Tem gente no nosso departamento de economia prevendo 4%, tem gente em bancos privados O mercado prevendo está falando 4%. em 5,5% também. Era 10, era 10 e 9. Agora está todo mundo em 4, 4,5, 5, todo mundo por aí. Eu acho que pelo ritmo de recuperação, você vê que a produção industrial já subiu 8% no mês passado. O consumo de energia elétrica está só 3% abaixo do mesmo período do ano passado, do mesmo mês do ano passado. As notas fiscais eletrônicas de comércio entre companhias subiram 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Ministro, voltando àquele assunto de trabalho social, digamos assim, do governo, a gente sabe que tem dentro do Ministério da Economia um projeto de manutenção do emprego. Vocês estão discutindo isso dentro do Ministério da Economia, mas o governo ainda não divulgou. Já tem data para divulgar essas medidas? O senhor pode adiantar alguma medida para a gente? É o que eu estava te dizendo. Nós estamos nas reformas estruturantes, fomos para o combate nas emergenciais. Estamos liberando as últimas. Justamente essa extensão do auxílio emergencial, o crédito chegando na ponta. E aí começamos um retorno às reformas estruturantes. É nesse contexto que eu fui hoje à comissão mista, porque estamos voltando para as estruturantes. Por exemplo, a tributária é uma delas. Só que durante essa pandemia, ficou muito claro que se a tributária é muito importante para os próximos 5, 10 anos, os investimentos futuros, o crescimento brasileiro, daqui até o fim do ano tem uma coisa mais importante do que a reforma tributária. É justamente o desemprego em massa. Os 38 milhões de brasileiros que vão ter que voltar. E agora vão encontrar uma economia danificada, machucada. As empresas perderam capital de giro, daí a importância do crédito está chegando. Então, embora a gente queira colaborar, e aí, para não aumentar a confusão, jogar tudo de uma vez lá dentro, foi o exemplo que eu usei, se você joga um primeiro capítulo, joga um segundo, ou uma sinfonia, você toca primeiro movimento, depois o segundo movimento. Se você tocar todos os movimentos ao mesmo tempo, começa uma barulheira, uma briga, todo mundo brigando, é imposto de transação. Não é transação. Nós queremos justamente ir nessa dimensão digital, são os pagamentos digitais, as transações digitais. Não é transação, não é. Em vez dessa briga, manda um primeiro capítulo, estamos todos de acordo, vamos fechar esse acordo do IVA, vamos, fechamos. Mas não vamos ficar parados, vamos mandar logo, depois a gente manda o outro. Agora vamos falar dos seletivos, vamos falar dos impostos sobre fumo, sobre bebida, sobre poluição, dióxido de carbono. Vamos falar disso? Vamos tributar os seletivos e os indiretos? Vamos. Agora vamos entrar no imposto de renda? Tem que pagar lucros e dividendos, tem que pagar imposto de renda. Como é que pode um trabalhador pagar 27% de imposto de renda, 27,5%, e quem recebe 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de lucro e dividendo paga zero? De novo, depende do Congresso. O pessoal que começou a receber lá no início... Esse já recebe rápido. Mas há possibilidade de haver uma nova prorrogação? Porque tem se discutido Estamos vendo isso. Agora tem que exatamente ver as possibilidades. De novo, depende do Congresso. Seria um valor menor? Tudo isso depende do Congresso.